eu sou fruto disso. A vida que eu vivi, como eu vi. É como se você tentasse enxergar Deus e você sente o amor de Deus. Mas você sente um amor que ainda você não tem uma revelação clara. Eu já busquei agradar a Deus de várias formas. Mas quando eu olho para trás, percebo quantas camadas o Senhor tem retirado, quantas escamas. Como que a gente pode ver as coisas com mais clareza? Então muitas vezes eu fui alimentado de coisas que foi colocado no Evangelho. Eu tomei isso como verdade por inocência. Assim como muitos de nós, assim como a igreja muitas vezes ama o Senhor sinceramente, com sinceridade, mas certas coisas atrapalham a gente de progredir. O autor aos Hebreus, ele vai falar isso, ele fala sobre nos livrar dos embaraços que estão ao nosso redor, que tenazmente estão ao nosso redor. Ele fala sobre deixando todo o pecado e embaraço. Tem coisas que não são pecado, mas são embaraços, que embaraçam a nossa vida, embaraçam a nossa visão. A gente sabe, Deus sabe como que você o ama sinceramente. Olha para mim. Deus sabe como você o ama sinceramente. E é por isso que Jesus ficou muito furioso com os fariseus, dizendo: quem vai livrar vocês do inferno? Porque vocês não chegam na porta dos céus e impedem aqueles que podem chegar, que querem chegar, porque Deus conhece a sinceridade do teu coração. Mas esses embaraços, eles são apresentados para nós como se fosse parte do Evangelho. Nos tira a limpeza, a clareza da visão. Eu tenho pensado muito sobre isso, e Moisés é uma das pessoas que eu olho e percebo algo muito diferente, porque as pessoas têm divisão no Evangelho. Porque, sabe, irmãos, quem é escolhido não escolhe. Ô Maria da Graça, quem é escolhido não tem escolha. A Bíblia diz que Moisés nasceu de um levita, com uma levita, e ele era um menino bonito, um menino forte. A mãe olhou, havia uma perseguição, havia escravidão, né? Uma espécie de escravidão no Egito, um serviço, né? Em troca de quase nada, né? Em troca de uma casa, de pão, um serviço forçado. E ela viu que o menino nasceu bem e saudável, e ela desejou proteger, não entregar o menino ao Egito, onde possivelmente ele seria morto. E ela protege ele até 3 meses. Ela já tinha outros filhos, ela já tinha outras filhas. Talvez tenha sido o último. E ela tem a brilhante ideia de colocar o menino no cesto, talvez por saber que naquele horário alguém ali no rio. Ela faz assim. E sabe o que eu vejo na vida de Moisés? Um homem que foi privado, ele foi privado da figura paterna. A gente não olha para essas coisas na palavra com as nossas dores, com a nossa visão equivocada sobre o Evangelho. Mas esse menino que nasce bonito, que nasce com um propósito de ser um libertador, que nasce debaixo da mão de Deus, porque para ela conseguir esconder um menino é um milagre.
O menino não se afogar no rio é um milagre, é quase que uma irresponsabilidade. Por isso a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque talvez quem visse aquela mulher colocando o menino num cesto e jogando no rio, ia julgar ela, dizendo: essa mulher é uma irresponsável, ela quer matar a criança, ela não ama. Na verdade, ela estava apostando na única possibilidade que ela melhor visualizou dele sobreviver. Ou quem sabe o que queimou no coração dela também não era que ele não crescesse como um escravo. Por isso nós não podemos julgar, porque só Deus conhece o coração de alguém. Às vezes o que parece para nós não é como Deus está vendo. E Moisés, então, ele é criado, ele é desmamado pela própria mãe, porque a filha de Faraó encontra ele. Estrategicamente, a irmã de Moisés, Miriam, já chega e fala: você não quer que eu bote uma mãe de leite para ele? Na verdade, a filha de Faraó deixa, ela procura a própria mãe estrategicamente. A mãe amamenta, deu tempo de amamentar, então devolve a filha de Faraó sem ninguém saber. Ela era a própria mãe que amamentou e entregou a filha de Faraó. A filha de Faraó dá um nome a ele, Moisés. Esse nome, ele não tem uma raiz hebreia necessariamente, porque ele é dado por um egípcio. Ele tem uma raiz egípcia. Ela tem uma conotação aí. Esse menino cresce. Ele cresce, possivelmente com um biotipo um pouco diferente, fisiológico, dos egípcios. Esse menino cresce privado da figura paterna. Ele cresce privado da figura paterna, e à medida que o tempo passa, ele vai percebendo, ele vai sabendo a verdade. Quando ele é adulto, ele já sabe que ele é hebreu. Ele vê uma situação, ele se coloca em defesa, acaba assassinando um egípcio, tenta esconder aquilo que ele sabia, ele não podia fazer. Se ele tivesse matado um hebreu, não tinha problema, mas como ele matou um egípcio, ele esconde o tudo. E agora, depois de ser descoberto, ele foge. Ele foge sem ter tido uma criação normal. Ele foge sem ter tido a presença de uma figura paterna. Ele cresce, ele foge agora com uma mentalidade que foi forjada pela vida que ele viveu. E sabe, ele foge porque um dia o coração dele queimou pela justiça. Ele, sabendo que ele era o hebreu, ele se colocou em defesa dos hebreus. Mas ele foi condenado por isso, ele teve que fugir. Quando ele foge, ele tenta esquecer a vida dele de antes, ele tenta recomeçar a vida dele. E quando eu olho para a vida de Moisés, olha alguém que foi colocado no cesto, alguém que não teve escolha, alguém que não pôde escolher onde ele ia crescer, não pôde escolher. Quando ele tenta, adulto, se posicionar do lado que ele acreditava que era o certo, ele não consegue, porque ele é julgado, então ele foge, com medo da morte. O que eu quero dizer é que Moisés não chega à fase adulta dizendo: eu vivi a melhor vida que eu podia viver. Ele chega à fase adulta com frustrações. Ele chega à fase adulta querendo recomeçar, porque toda uma vida ele queria pagar. E a gente tem uma visão errada. O primeiro erro que a gente comete é, às vezes, de achar que a vida das pessoas, a vida dos homens de Deus é uma vida perfeita.
A gente está buscando uma perfeição voltada numa vida terrena. A gente está buscando uma vida terrena melhor. E o céu não fala de uma vida terrena. O reino fala de algo eterno. Moisés não teve o que ele queria aqui. Só que quando chega na fase adulta, que ele foge, que ele encontra ali as filhas do sacerdote Midian, se coloca em defesa dela, o sacerdote Midian, por gratidão, traz Moisés para a casa dele. Moisés não tinha mais casa, e entrega uma das filhas em casamento. Ele casa, tem um filho, ele quer recomeçar, o sogro dele tem um negócio, e ele começa com qualquer genro a tocar o negócio, a cuidar das ovelhas, esqueceu o passado, viveu uma nova vida, tem um filho. Acabou o Egito, acabou tudo. Mas aí não tem uma identidade definida, porque ele é criado como egípcio, ele conhece a cultura egípcia, ele tem uma certa educação. Mas no fundo ele sabe que ele não é judeu. Ele é alguém sem identidade, ele não sabe quem defender. Só que quando ele está na fase adulta, quando ele está tocando a vida dele, Deus aparece para ele. Repita comigo: Deus apareceu. Deus aparece para ele, uma forma de um fogo que não se consumia ali, intrigado com aquilo. Só que, irmãos, olha para mim, olha aquilo aí. Isso é forte, estou tremendo aqui. Deus fala assim: Moisés, eu me lembrei da dor, do sofrimento do meu povo, eu me lembrei da promessa que eu fiz a Abraão, Isaac e Jacó. Quando a gente vê alguém pregar sobre isso, a gente dá glória, a gente, uau, essa forte, sua vida. Mas não tem nada disso. Deus fala: Moisés, eu me lembrei, agora vai até Faraó. Eu não vejo Deus fazendo um convite para Moisés. Eu não vejo Deus hoje falando assim: Moisés, pensa o que você quer. Se você for, eu faço isso. Se você não for, segue sua vida, eu vou escolher outro. Deus não dá essa opção. Deus, ele entra na vida de Moisés. Ele diz assim: vai, olha para mim. Quando era criança, Moisés não teve escolha, ele foi privado de conviver com o pai dele. Conviveu um pouco com a mãe. Agora, quando ele é adulto e fala: agora eu vou casar, vou ter um filho, novamente ele é privado de criar um filho. Porque Deus não fala vai quando você puder, ele fala vai. Ele é privado quando é criança, e agora quando ele fala: vou viver minha vida, vou esquecer o que ficou para trás. Aí Deus fala assim: vai. E aí novamente Moisés, ele tem que deixar o filho. Ele já deixou o pai, agora ele tem que deixar o filho. Ele tem que deixar a esposa, a vida calma que ele vivia. E isso está me machucando. Porque o Evangelho é sobre isso. E a gente não enxerga. A gente enxerga coisas não automáticas, a gente enxerga poesias, a gente enxerga coisas sem raciocinar. Na renúncia de alguém que não consegue se estabilizar como família, nem como filho. Porque onde ele cresce, ele sabe que Faraó não é pai dele, ele sabe que não é avô dele. Ele percebe a diferença. Ele percebe que ele não vai herdar a coroa do Egito, ele sabe. Ele não tem uma vida completa como filho, ele também não tem uma vida completa como pai, porque ele é privado disso. Quem priva ele disso é o próprio Deus. É uma coroa,
maior para você, é uma coroa. Jesus fala aí para as igrejas do Apocalipse: cuidado, que ninguém tome a tua coroa, porque há uma coroa preparada. Há um peso de glória. Sabe, o apóstolo Paulo diz que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram o que Deus preparou para aquele que o ama. Muita gente pensando no agora, pensando, sei lá, numa casa melhor, num carro melhor, mas não é sobre isso. Paulo está falando sobre algo maior, sobre algo eterno. Há um peso de glória muito grande, irmãos. Mas viver uma vida para servir a Deus também há um preço muito grande. E o nosso problema é que esse evangelho misturado que a gente recebeu, ele quer que a gente queira tudo ao mesmo tempo. E não dá para ter tudo. Moisés foi privado de crescer com o pai. Moisés é privado. Não é agora pelo diabo. É privado por Deus, que Deus está falando: Moisés, eu tenho um propósito maior. Eu preservei a sua vida, Moisés. Era para você ter morrido quando bebê, mas eu preservei a tua vida por algo maior. E se nós queremos fazer a vontade de Deus, eu quero dizer uma coisa para você, Sônia Poli. Deus preservou a sua vida por algo maior. O Evangelho é sobre algo maior. Jesus falou: se um grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. É sobre eu perder a minha vida para ganhar algo maior. Por isso que os cristãos do primeiro século não se importaram de morrer nas arenas, não se importaram de serem decapitados, não se importaram de morrer de cabeça para baixo, não se importaram, porque eles sabiam que tem algo maior na minha vida. A minha vida não é para viver os meus sonhos. Nós colocamos frustrações na nossa vida, pensando nisso aqui, dizendo: eu não tive isso, eu não tive aquilo. Acorda, você sobreviveu. Você está aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Vivemos frustrações pelo que não temos, e a gente vê que os homens de Deus, que a gente prega, que a gente admira, que a gente diz, que a gente fala de coisas que a gente nem sabe, superficiais demais, diante da grandeza da entrega deles. Jesus chega na vida de Pedro e fala: me segue. Ele deixa tudo, deixa por um tempo convívio com a própria esposa para ir atrás de Jesus. O reino, ele tem prioridade sobre entregar algo aqui. Quando Deus chama Moisés, ele está dizendo: cara, mais uma vez eu vou te pedir uma coisa. Entrega a vida que você tem agora. Deixa tudo, esquece as ovelhas do seu sogro. E agora você vai até a Faraó dizer que o Deus dos seus antepassados apareceu a você. Isso que o Evangelho faz, noite. Ele está te chamando. Nós estamos com dores, frustrações, porque eu não tive isso, porque meu pai não foi o desejo, porque meu pai não quer. Não percebemos. Sua vida foi poupada. Você está aqui para um propósito maior. Um dia alguém disse para Jesus: Senhor, eu te seguirei, eu quero te seguir. Eu sei que a verdade está com você. Eu sei que o Senhor ensina diferente. Eu sei que você não é como os fariseus. Mas me deixa primeiro enterrar os meus pais, eles estão
velhos. E Jesus olha para aquele homem e diz: deixe os mortos enterrar os seus mortos, mas vem e me segue. Deixa a vida que você está vivendo. Isso é o reino. É isso que Mateus 3,44 diz que o reino é como um homem que encontra um tesouro no campo e ele vende tudo. O reino é sobre você entregar a vida que você vive hoje por um tesouro maior. É uma troca, é entregar algo para ter algo. Aí esse homem vai e diz um texto de Mateus 3: e vende tudo que você tem. O que você tem? O que você construiu? É a Zípora, Moisés. É o Gerson, seu filho. Vende tudo para fazer minha vontade. Homens que Hebreus fala, os homens dos quais o mundo não é digno. Quando Jesus está com seus discípulos, os discípulos têm uma visão, Pedro, Tiago e João lá no monte, e vem dois seres descerem do céu. Acredito, Moisés e Elias. Olha aí Moisés aí, ó. Olha o cara que entregou tudo aí. Olha o tamanho da coroa dele. Valeu a pena, mas teve um preço. E o reino é isso. É vender o que eu tenho hoje. É trocar o que eu tenho hoje por o que ele tem para mim. Quem encontra o tesouro fala: eu vou vender tudo. A Bíblia diz que, narrando a história de Moisés, depois que ele já está fazendo a obra, depois que ele já tirou o povo do Egito, depois que ele já está no deserto, o sogro dele leva a família dele para perto dele, porque o que ele precisava fazer, ele precisou abrir mão dele mesmo. Um dia o menino viu Moisés sair sem saber se Moisés ia voltar vivo, porque ele foi simplesmente falar com o todo-poderoso Faraó. E o menino sai sem saber se aquele abraço que ele está dando em Moisés é o último abraço, sem saber se é a última vez que ele está vendo o pai dele. Um homem que foi privado da infância, porque Deus escolheu ele. E se Deus te escolheu, você não tem escolha. Esse amor chega, ele bate a porta. O homem que foi privado disso agora, ele despede sem saber se é a última vez que ele vê o filho, sem saber o que vai acontecer com ele. Porque ele tem medo? Sim, ele tem medo, porque ele pergunta: Senhor, eu vou dizer que eu vou em nome de quem? Ele conhecia como era rígido o Egito, ele conhecia como aqueles homens eram. E ele tem medo. Ele tenta fugir, diz: eu não sei falar. O negócio pastoreal dele. Eu fui tentar falar no passado, acabei matando o homem. Fui tentando explicar, me enrolei. Eu não sei falar, Senhor. Você está escolhendo alguém errado. Eu sei fazer o que você está pedindo para eu fazer. Eu até queria fazer, mas eu não sei como fazer. Quantas vezes você se sente assim? Você tenta ser uma outra pessoa, Sonipone. Você tenta viver uma outra vida, porque você entende que não é capaz de fazer algo maior. A gente se esconde nos personagens, nas máscaras que a gente cria. A gente finge para nós mesmos que estamos fazendo a vontade de Deus. A gente arruma um serviço na igreja, a gente arruma alguma coisa para fazer, para a gente se sentir bem. Mas que Deus, Ele te chamou para
vai implicar você deixar o seu tesouro agora e você deixar o que é importante para você agora. A primeira coisa que Deus fala para Abraão é: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai das pessoas que te ajudam. Sabe o que é uma parentela? É você não se sentir sozinho no mundo. Sabe, a minha irmã, ano passado, ela foi para Ribeirão Preto, às vezes ela ligava chorando porque não tinha um parente, não tinha uma referência. Se passasse mal, se precisasse, não tinha ninguém para recorrer. A primeira coisa que Deus fala para Abraão: sai de quem pode te ajudar, é onde você tem segurança. Vai para a terra, eu vou te mostrar. Depois de sofrer, andar, peregrinar, depois de tudo consumado, a promessa feita, quando tudo parece que nada vai mudar mais, aí Deus fala assim: agora me dá o seu único filho, a quem você ama, me entrega por algo maior. Não tem poesia nisso. Não tem poesia, não tem todas essas artimanhas que os pregadores usam. Talvez nem por culpa deles, mas por enxergar algo tão superficial, tão mágico na Bíblia. Mas não tem mágica na Bíblia. Há um preço sendo pago. Há lágrimas sendo derramadas, há insegurança. Há uma mulher que ao longo da vida de Abraão está dizendo: Abraão, não vai cumprir, não vai acontecer, eu estou velha, aí ó, está aí minha serva, deita com ela. Se Deus tem que fazer algo com você, vai ser com você, não vai ser comigo. Há um homem que quando chega a noite, todo mundo vai dormir, ele vai para fora da tenda, olha para as estrelas e começa a falar: Senhor, quando vai ser assim? Será que eu ouvi a voz certa? Será que o Senhor existe mesmo? Será que tudo que eu fiz, todo o preço que eu paguei valeu a pena? Existe um questionamento, existe uma dor, existe um preço. O Evangelho fala disso. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou o coração de alguém. Nem o meu, nem o seu, o que Deus preparou para aqueles que o amam. São Paulo vai dizer que essa leve, momentânea tribulação não se compara ao peso de glória